Olá pessoal, bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje no primeiro Talk Choice. Eu sou o Rodrigo Alves, sou diretor da Fiu Group, sou empreendedor e também sou um dos coordenadores da Inova Business School aqui em Curitiba. Então eu fui agraciado com esse convite da Choice para poder conduzir esse bate-papo. Vamos falar hoje sobre inovação, sobre futuro, sobre tendências, especialmente sobre o profissional do futuro. Gostaria de agradecer os convidados, vou fazer a apresentação aqui. Do meu lado direito, o Pepo, que é responsável pelo marketing aqui do Hard Rock, o Thiago Paiva, que é sócio-diretor da Choice Profissões, Academia de Profissões, e a Ana Amélia Filizola, que é sócia proprietária, diretora da RPC, do grupo GRPcom e da Gazeta do Povo. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem nos acompanha aqui ao vivo também, muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Fato é o seguinte, a gente sai de casa e ouve falar de inovação, a gente vê inovação, a gente respira inovação, não tem jeito, a inovação está por todo lado e por todo lugar. As empresas hoje veem quase que uma necessidade em estar inseridas nesse contexto de inovação, todo mundo está preocupado com inovação, e quando a gente vem hoje falar sobre profissionais do futuro e sobre essas tendências para as próximas décadas, ou para a próxima década especialmente, quando a gente fala do decênio 2020-2030, nós temos uma amplitude de informações e uma amplitude de dados para poder trabalhar. A ideia hoje aqui é um bate-papo descontraído, super inovador e super dinâmico a respeito do tema. E eu acho que a gente pode começar perguntando, quando a gente fala da próxima década, 2030, muito se ouve falar dizendo que essa década é a década da disrupção, é a década que vai acontecer muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, só temos uma certeza nesses próximos anos, tudo vai mudar. E aí eu começo fazendo a pergunta para os nossos convidados, vou começar com as damas primeiro. Ana, por gentileza, como é que você lá no grupo GRPcom, na Gazeta, enxerga o teu modelo de negócio, que já passou por muita transformação? Como é que vocês veem essa próxima década? Como é que vocês enxergam o negócio de vocês em 2030? Primeiro, muito obrigada por poder estar aqui conversando com vocês. Realmente já faz parte da inovação, né? Num ambiente super descolado, super divertido. Parabéns aí, obrigado pelo convite. Tá? Eu acho que a inovação começou já, esse novo momento digital de inovação, há mais de 30, 40 anos. E talvez, se for falar do meu setor especificamente, a gente atrasou um pouco a percepção do que estava acontecendo. Tá? Eu acho que a gente, com os resultados positivos, a gente não quis enxergar o que estava pela frente. Eu acho que isso, como o papel de gestor de todos nós, a missão nossa é estar enxergando na frente, né? Não olhar tanto para o retrovisor ou pelo resultado, mas olhar o que vem para frente. Então, hoje a gente já é uma empresa de 100 anos, a Gazeta do Povo é uma empresa de 100 anos, que está totalmente se inovando, renovando em todas as formas. Saímos da frente, somos o primeiro jornal que se abandonou a tradicional, o impresso, e fomos para o digital. Mas isso está ótimo, estamos caminhando. Mas isso não significa nada perante o que vem pela frente. Né? O que vem pela frente é uma mudança de todas as formas, de todos os olhares. Mas o que sempre vai ficar, e eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre olhando, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. E isso não muda. Isso não é uma coisa que... Os valores ficam. Nós, seres humanos, vamos evoluir muito, 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 mas continuaremos sendo seres humanos. Continuaremos precisando do relacionamento, continuaremos precisando do olho no olho e de todas essas questões. Então, a capacidade de nós, gestores, de enxergarmos que estamos abertos à alta tecnologia, a tudo que tem de melhor, mas não poder esquecer dos nossos valores, do nosso propósito. Para nós, na Gazeta, é isso que fez a gente chegar nesses 100 anos, e a gente acredita que é isso que vai fazer a gente passar pelos outros mais 100 anos. Maravilha, muito legal que a Ana comenta. A gente vai fazendo esse ping-pong positivo, e talvez a indústria da comunicação foi um dos setores que mais se transformou nos últimos anos. E o setor da educação, muito se ouve falar que o profissional do futuro é aquele que não para de aprender, é aquele profissional que está sempre em constante aprendizado, desaprender para aprender, em evolução. O Thiago, diretor da Choice, uma academia de profissões, uma escola. Como é que você vê o ensino, como é que você vê o teu negócio, o teu segmento em 2030? Então vamos lá, pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença, Ana, obrigado pela presença, Pepo, Rodrigo, por ter aceito o desafio.
Bem, como eu vejo a Choice, eu vejo com um ar muito tranquilo, primeiro pelas pessoas que eu tenho em meu entorno. Eu tenho um excepcional sócio, que é o Dudson, que é um visionário nessa área de comunicação, nessa área digital. E uma das coisas que a Ana falou que é muito importante, a gente tem muito claro o nosso propósito e a gente está muito focado na visão. A gente, lógico, que trabalha metas, entende? Mas a gente tem uma visão da Choice muito clara, né? A primeira visão que eu posso compartilhar com vocês é que é nítido e é inevitável que a Choice um dia será digital. Não estou falando que ela será exclusivamente digital, mas é uma tendência ela tornar-se mais digital, porque hoje nós temos demanda por esse ensino, nós temos uma necessidade da pessoa ter um pouco mais de livre-arbítrio nas suas escolhas, né? Então, o que a gente vislumbra muito, não só do ensino, mas do ensino geral, mas não só da Choice, né? É a tal educação disruptiva com metodologias ágeis, mas fazendo alguns adendos aí. Metodologia ágil não significa o que eu costumo chamar de contrato de mediocridade, colocar vocês o dia inteiro numa sala, fingir que ensino e vocês fingem que aprendem. Eu acho que não é esse o caso. Mas o caso é tirar as gorduras. Eu sempre falo assim, colocar o aluno como protagonista, ou seja, ele vai ter que buscar um conhecimento por si só do que ele mais deseja e ter o livre-arbítrio do que ele vai estudar. Então, a gente vê muito isso na Choice. Cada vez uma maior liberdade do aluno no seu protagonismo para a escolha daquilo que ele busca, né? Então, a Choice se vislumbra assim daqui a 10 anos, muito tranquilo com o Dudson e com a Bárbara do meu lado, porque eu sei que a gente tem uma equipe de profissionais em nosso entorno, como professores e diretores, que acabam estando no mesmo barco e olhando para o mesmo horizonte. Legal. Me permitam, esse para mim é um desafio grande. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu brinco em casa que tenho certeza que ela vai fazer universidade. Eu tenho outra de 8 meses em casa, que eu tenho certeza que ela não vai fazer universidade. Ou seja, o ensino está em transformação e, sem dúvida nenhuma, vai ter muita evolução e muita mudança. Essa digitalização do aprendizado, digitalização do ensino, através de experiências melhores, sem dúvida nenhuma, é uma direção que a gente aponta para o futuro em relação a esse tema. Pepo, tua vez, não tem jeito, né? A alimentação, a nossa relação com os restaurantes mudou, todo mundo pedindo pelo aplicativo, todo mundo comendo no escritório, todo mundo comendo em casa. Como é que funciona aí? Como é que vocês, na área da gastronomia, veem essa mudança e essa transformação já olhando com os olhos para a próxima década? Bom dia, é uma honra estar nessa bancada. Estou lisonjeado com a presença de todos aqui, conhecer um pouquinho do Hard Rock e estar nos escutando. Então, ontem até nós estávamos falando sobre isso. Nós aqui do Hard Rock vivemos, entre aspas, em uma guerra diária. E essa guerra diária é por qual motivo? Porque aqui nós procuramos e queremos vender experiências às pessoas. As pessoas vêm até o Hard Rock, elas vão ver memórias autênticas nas paredes, vão escutar músicas de grandes artistas e querem ser bem atendidas em alimentos e bebidas. Então a gente procura proporcionar essa experiência para o cliente. Só que o que vem acontecendo é que o cliente está querendo outros tipos de experiência. Quer pedir pelo aplicativo, comida chegar em casa, e como é que a gente vai entregar essa comida com experiência? A gente não pode levar uma memorabilia na casa dele. E a gente vem passando por essas grandes dificuldades, e a gente está todo dia tentando se adaptar, tentando procurar e encontrando estratégias para trazer ele até aqui, mas se adaptando para fazer com que o Hard Rock vá até a casa das pessoas também. Então, acontece que o Hard Rock é uma empresa muito enraizada, com muitos princípios, e a gente não pode fazer nada. Decidimos fazer hoje, vamos entregar comida na sua casa. A gente não pode fazer isso. A gente precisa de vários processos, várias aprovações, que são relativamente lentas, né? Porque outros países vêm de uma forma e a gente vê de outra. Nossa realidade nacional e regional aqui é uma, e a corporação é uma outra. Então, a gente está tentando programar isso e programar para os próximos 10 anos. Recentemente, eu fiz um curso e a gente sempre fala, onde a gente vai estar nos próximos 10 anos? Como que a tecnologia vai estar? Quem que o Hard Rock quer ser? Onde a gente vai estar? E quando eu voltei do curso, eu voltei triste, porque lá eles já estão planejados os próximos 30 anos.
pensei, nossa, a gente achando que 10 anos a gente tá planejando. Não, os caras já têm planejado 30 anos. Então, a gente falou, bom, a gente tá pelo menos 20 atrasado, vamos correr então. Seria mais ou menos isso. Maravilha. Essa questão do tempo é uma coisa, não diria nem subjetiva, é totalmente objetiva. Nós tivemos um evento na semana passada, o Thiago esteve conosco lá, e foi feita uma contagem, eu já atualizo ela hoje, para quem não se deu conta, nós estamos a 34 dias da próxima década. Ou seja, as coisas acontecem muito rápido. Numa oportunidade que eu tive com o pessoal da FIEP, a FIEP está trabalhando Curitiba para 2055. Curitiba, também como informação, para quem não ouviu na mídia essa semana, Curitiba foi eleita a 6ª cidade mais inovadora e inteligente do mundo. Ou seja, nós estamos inseridos, felizmente, em Curitiba, num ecossistema de inovação extremamente atuante. Muito bacana, muito bacana. Vou voltar ao teu assunto, vou para outra pergunta que é legal. Você fala muito de experiência, é um dos pilares da inovação, é um dos pilares do futuro. Nós vivemos assim, nós como consumidores somos ávidos por experiências diferentes, por isso que o aplicativo se tornou uma coisa tão bacana. É novidade, é novo, é diferente. E isso passa muito pela cultura organizacional quando a gente fala de inovação. Eu queria, Ana, conhecer e saber como é que vocês lidam com a questão cultural, e eu diria até versus a tecnologia, porque muita gente acha que a implementação de grandes tecnologias muda completamente o escopo inovador dentro das empresas. E a gente sabe que não é isso. Então, a gente queria conhecer como é que vocês lá abordam essa questão cultural, se vocês colocaram piscina de bolinha, escorregador dentro da empresa, se isso realmente trouxe algum ar inovador em relação à cultura do grupo de vocês. Bom, primeiro, acho que vale a pena, né? A gente, nessa mudança, tivemos a sorte de encontrar um espaço novo que realmente simbolizasse as mudanças todas que nós estamos fazendo. Não sei se todo mundo conhece, mas um jornal tradicional é muito separado os departamentos. O jornalismo, a publicidade, o marketing, são coisas que até não se falavam. Haviam muros, porque até para um respeito de não afetar o editorial, isso era muito claro. Mas nesse mundo atual de tecnologia, isso é quase impossível, porque as coisas estão todas convergindo. E você tem que confiar muito nas pessoas. O jornalista vai ter capacidade de não se influenciar por aquela questão e vai trazer o melhor para o leitor. Gosto da tua parafrase, o protagonismo está no leitor. Para nós, o protagonismo está no leitor mesmo, né? Então, a gente tem todo o cuidado com o nosso cliente, que é o leitor. Então, isso a gente teve na mudança, além de tudo que a gente fez, foram mais de 50 enormes projetos para fazer tudo, a gente fez uma mudança física. E fomos para um espaço que nós tivemos muita sorte, que não chega a piscina de bolinha nem a ping-pong, mas ele quebra paredes. Porque a gente tem que quebrar duas paredes. São as paredes físicas, mas também as paredes mentais. E o espaço ajuda muito isso. Tem um relato, realmente, quem conhece, é um espaço amplo, aberto, com janelas, o sol. Tem um clima novo nesse processo. E tem até um jardim muito bonito com um pinheiro, que é o símbolo do Paraná. Então, tem toda uma simbologia no espaço que a gente escolheu. E aí a gente abriu reuniões diárias, semanais, com como estamos, para onde vamos, como foi a semana, os resultados todos transparentes, nas telas, todos os resultados, qual é que está a nossa meta, como é que nós estamos tão longe da meta. Fechou o mês, temos o happy hour, temos a alegria do convívio, da troca. Então, realmente, fisicamente, tem que ter algumas simbologias. A gente fez essas simbologias. Mas, para mim, mais do que as simbologias, elas são importantes, é o indivíduo. O indivíduo entender o porquê está lá, por que essa mudança mudou. O jornalista, antes, só para dar o exemplo para vocês, ele escrevia a sua matéria, e a gente brinca, porque eu sou jornalista, e ia para o bar conversar com os amigos que eram jornalistas. Então, na verdade, quase que a gente escrevia para os jornalistas, porque, poxa, você achou a tua matéria super legal, puxa, você foi super bem. E isso houve uma mudança radical com o mundo digital. Hoje, o jornalista é responsável pela distribuição do que ele faz. Ele tem que saber se aquele título foi bem feito, se aquela matéria chegou, SEO. Então, é uma mudança de dados, de informação, que transformou os jornalistas da Gazeta do Povo hoje. Eles estão realmente... Temos muito caminho a ser feito. Mas, assim, acho que, se a gente olhar para trás, ele é outro profissional. E a gente tomou 3 caminhos quando a gente fez isso. A gente viu aqueles profissionais que estavam aptos, aqueles que poderiam chegar lá e aqueles que, infelizmente, estavam ainda no mundo tradicional. E a gente teve que sentar com eles com muito carinho, porque pessoas que trabalharam anos conosco, e dizer, olha, para esse processo, acho que você não vai conseguir chegar lá. Como é que a gente pode te ajudar a você estar em outro local? Mas a gente acha que não foi. E foi muito dolorido, mas muito bacana, porque foi muito transparente. E essa transparência, acho que faz toda a diferença. Então,
Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mais ou menos. Eu fugi muito. Não, acho que não. Não, foi Me perdi um pouquinho aqui. foi perfeito. Eu acho que, me permite, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que você mais do que respondeu. A gente conseguir... e isso é uma das questões muito legais que a inovação e esse processo inovador, só se fala nisso, tem proporcionado, são os debates e as discussões de cada caso. Seja segmento de comunicação, de restaurantes, de logística, de educação, e assim por diante. E eu acho que a gente migra sempre, direciona sempre por dois caminhos que você abordou muito bem, que é a inovação chegar na ponta final, né, no ser humano final, ou seja, todo o processo e toda a empresa, independente dos níveis hierárquicos ou não, que a inovação tem nos proporcionado uma horizontalização nesse processo, é chegar à informação e, especialmente, a cultura organizacional em relação à inovação chegar na ponta. Quebrar barreiras, quebrar parede, abrir ao diálogo, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é compartilhar informações e experiências, é enriquecedor. Sem dúvida nenhuma, vão haver muitas grandes ideias oriundas desse tipo de processo. Tiago, já venho com você. Deixa eu pular você aqui, eu vou com o Pepo. Pepo, como é que você foi lá para o teu curso? Você não recorda onde que você esteve, mas você voltou dizendo um certo ar de preocupação. E, claro, isso porque a cultura do hard rock Curitiba é diferente da cultura do hard rock Nova York ou em outras cidades do mundo. Como é que vocês estão lidando com isso em relação a essa diferença cultural no momento que você vê um mundo em transformação e precisa tomar alguma providência em relação a esse mundo inovador que a gente vive? Então, eu vou compartilhar, eu fui no Rock in Rio, e o Rock in Rio ele tem um curso, que é o Academic, que é no meio do Rock in Rio. O Rock in Rio é sexta, sábado, quinta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, e o curso é na segunda, terça e quarta. Até eu vou dar um parênteses aqui, que isso não precisa estar na gravação, tá? Que eu encho o saco do Thiago, eu sempre falo isso para ele, eu vou falar aqui para todo mundo. Eu quero saber quem são vocês depois, eu quero conhecer todo mundo. Eu acho que a gente está aqui aprendendo, compartilhando, e eu quero o cartão de vocês, eu quero saber por que vocês estão aqui, quem vocês são e vice-versa, porque acontece muito que a gente vai nos lugares, conhece, tá aqui, tá todo mundo aprendendo, e daí no fim todo mundo vai embora e ninguém se conheceu. A gente só deu a mão ali e ninguém conversou de verdade. Então depois eu queria conversar com todo mundo. Todo mundo vai receber o microfone uma hora. Fique tranquilo. Eles não sabiam disso, mas agora sabem. Tranquem as portas. Voltando. A gente, em relação à regionalização e tudo, nós, Hard Rock, temos bastante dificuldade em relação a isso, a tecnologia. Como eu disse, a corporação, o Hard Rock quer vender experiência, quer vender esse contato, quer vender um prato bom, chegar até a mesa, falar como está sendo a sua experiência, o que você achou do lugar, como foi seu atendimento, você está se sentindo em casa. E hoje em dia, muitas empresas elas querem aumentar o fluxo de pessoas no seu estabelecimento. E qual é a primeira coisa que eles pensam? Vamos fazer um desconto, vamos dar 30% e vai dar certo. Aí, durante 2 semanas, vende tudo que tem, todo o estoque, aquela correria, às vezes você não está preparado para isso. E acabou a promoção, ou você teve uma receita interessante, e depois você fala, na próxima semana, putz, essa semana eu não tive fluxo de pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer meu chopp a R$3. E aí vai tudo de novo e você vira refém das promoções e seus clientes ficam acostumados a isso. E a gente tem muita dificuldade em relação a isso, porque a gente não quer que o cliente venha só pela promoção. Claro, todo mundo gosta, tenho certeza, e eu também gosto. Mas a gente tem que trazer as pessoas até aqui, a gente tem que vender um produto interessante para que ela se sinta bem. E, às vezes, as redes sociais, os aplicativos e tudo mais, eles não conseguem entregar isso que a gente está procurando. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, a gente quer fazer delivery aqui no Hard Rock. E a gente já pesquisou, já procurou, tudo mais. Aí chega algum aplicativo aqui, aplicativo X, e fala, tem uma sugestão para você. Fala, opa, claro. Vamos dar 15% de desconto nas entregas, eu dou R$15 para vocês em todo momento, e a gente faz as entregas. E tá tudo certo. A gente fala, não, você não está entendendo. Não é isso que a gente quer.
A gente não quer isso. Não adianta o cliente vir aqui e a gente entregar um alimento para ele que talvez a gente não saiba como vai chegar lá. E esse cliente que recebeu o alimento que às vezes não está bom, ou não está gelado, ou não está quente, enfim. Às vezes ele não vai reclamar, ele só nunca mais vai pedir. E ele vai avaliar o seu aplicativo ou o seu entregador. E não adianta nada do seu entregador vir aqui buscar, ser uma pessoa educada conosco, ser uma pessoa educada contigo, só que ele ficar aí na chuva, jogado na calçada, nas esquinas aí, entra no shopping molhado, pega, sai, vai, a mochila dele está inteira rasgada, a roupa está inteira rasgada. A gente quer dar conforto para essa pessoa. Então, a experiência ela não vai só no alimento e na bebida. Ela vai na entrega da pessoa. E essa pessoa faz parte de uma empresa que não é a nossa. Então, a gente tem esse receio e a gente tenta colocar, nos atualizar, e fica muito difícil. O desafio é muito grande, né? É fato que todas as experiências, a Ana comentou bem, não basta simplesmente quebrar barreiras de abrir paredes. Ou não adianta simplesmente, como você menciona agora, você contratar um aplicativo ou usar esse aplicativo para fazer a entrega da tua comida. O processo é muito mais amplo. E aí a gente, Tiagão, chegou a tua vez. Como é que as escolas, em relação a essa transformação cultural das empresas pela mudança do hábito de consumo de nós, consumidores, como é que as escolas estão ensinando os profissionais que estão em sala de aula a virem e contribuírem com esses processos e com esses desafios dentro das organizações? A gente tem 2 desafios aí que nós trabalhamos diariamente na Choice. O primeiro é, eu vou tentar ser o mais breve para que vocês possam entender. O primeiro é o histórico do aluno. O nosso aluno, desde lá do primeiro ano até o fim da universidade, que geralmente faz uma pós e daí busca a Choice, ou depois da graduação busca a Choice, ele vem com um vício, que é o objetivo por nota, o objetivo por uma aprovação. Aprovação de uma metodologia, de um sistema educacional. Quando ele chega na Choice, então ele se depara com uma metodologia ágil, mas uma metodologia que é muito assertiva no contexto. Nós teremos profissionais que vão lhe ensinar. Aí ele pergunta para nós, mas tem uma avaliação? Não. Aí ele fala, mas como não? Como é que eu sei que eu sou bom? Aí eu retorno a pergunta, você é bom? Não sei, foi então. Se você não sabe, então vamos estudar. Então, o primeiro grande desafio que a gente tem cultural é o aluno, eu sempre falo assim, ele tem um período de adaptação na Choice, que assim, eu sempre comento, o excesso de liberdade que nós damos, que a gente chama de autonomia de ensino, que torna ele protagonista, é incômodo do início. Por quê? Porque não tem uma cobrança, não tem um horário fixo. Então o aluno ele fica em determinado momento, quando a gente fala assim, olha, abriu determinado curso, você pode fazer. Tá, mas quanto que eu pago? Não, faz parte da academia. Vai lá e faz. Vai ser bom para você. Você precisa de oratória, você precisa de redação. Mas como é que eu faço? Você faz. Vai lá e faz. Então assim, a gente tem que empurrar. Então o primeiro grande pilar é esse, né? Então o aluno traz uma cultura muito extensa de uma metodologia que particularmente nós abrimos a Choice para debater isso, né? Ou para ir contra esse cenário. Por outro lado, a gente tem os professores. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu não faço banca na Choice. Então a gente pergunta assim, eu quero dar aula na Choice, como é que eu faço para fazer uma banca? Não tem banca. Ah, não, como é que funciona? Eu sento com o professor, naturalmente faço uma conversa relacionada à sua área de expertise, né? Aprendo, geralmente, a gente aprende muito, né? E eu posso falar isso até dando o exemplo do Pepo, do próprio Jefferson está aqui, do Marcel, que são pessoas que ministram aula na Choice, mas nunca tinham ministrado uma aula antes. Então, o que a gente sempre fala assim, o que eu peço ao professor? Faça a seguinte reflexão. Eu vou passar 3 horas com um aluno da Choice. O que eu quero que ele aprenda? A tua resposta não pode ser empírica, ela tem que ser quantitativa. O que ele pode sair aprendendo? O que ele pode sair fazendo daqui? E com isso você tem uma assertividade muito grande, né? Então você tem ex-alunos que viram professores, você tem um índice de acerto muito bom. Então a gente acredita assim, tudo isso que eu estou falando, ela envolve um valor nosso, que é a assertividade. Eu acho que ser assertivo e verdadeiro, o mais transparente possível, nunca sai de moda.
Legal. Tira do vídeo essa que eu vou falar agora também. Então você sacaneia os professores, assim como você está fazendo comigo. Exata. Tá bom. Corta lá depois. Ou coloca, viu? Coloca isso aí. E dá certo, não é? E dá, tá saindo um baita apresentador. Luciano Huck tá ferrado. Legal, Thiago. Acho que tem uma coisa bacana para a gente fechar esse primeiro bloco, que é falar sobre a transformação digital. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, que nada mais é do que a inserção da transformação digital, que é a inclusão da tecnologia no nosso dia a dia, no nosso processo. Isso muda o nosso modelo de negócio, isso, Ana, o jornalista, muda o seu jeito de trabalhar, isso muda o jeito do aluno aprender, isso muda a nossa forma de nos relacionarmos com os restaurantes, com as empresas. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da transformação digital? A gente sabe que vocês têm uma equipe nova, de várias gerações, uma equipe antiga. Como é que a transformação digital está inserida dentro do contexto do Grupo Gazeta? Eu acho que vale a pena primeiro até fazer um comentário que eu vim pensando e não consegui falar. Eu acho que hoje todas as grandes empresas precisam, e pequenas, precisam ter também no board, e não é o nosso caso, e por isso que eu acho que a gente sofre bastante, precisa ter alguma pessoa de cabeça digital, de tecnologia mesmo. Isso faz uma diferença enorme, porque a ideia, todos nós temos ideias, mas a capacidade de perceber como ela pode ser rapidamente utilizada no mundo digital faz uma grande diferença. Então, a gente, assim, se eu pudesse dar, não ouso fazer uma sugestão, mas assim, pensem sempre em ter com vocês um parceiro muito forte digital, que compre as ideias para vocês, porque é como transformar um aplicativo com pessoas, nas escolas, como ser depois na parte do EAD, nós como entregá-los da melhor forma possível. Isso faz uma grande diferença. Então, assim, eu acho que o board precisa ter um cara que compre as suas ideias e esteja junto com você. Essa é uma questão. Depois disso, eu acho que é um constante treinamento. A gente até sempre tivemos mais de 20 anos que a gente tem toda aquela questão de avaliação de pessoas. Nós, há mais 2 anos, a gente mudou profundamente a nossa avaliação de pessoas. Para o que a gente realmente quer dos profissionais, né? Eu acho que é isso que faz com que... E isso tem que ser treinado. As pessoas todas que chegam na Gazeta têm que saber exatamente o que a gente espera delas. Não espera na parte técnica, porque essa, com certeza, nós temos capacidade de perceber. Mas como a gente quer que chegue como um profissional completo. E aí, até por isso que eu trouxe essa folhinha aqui, vou fazer, porque ainda é recente, a gente acabou de fazer essa mudança agora. Mas o que a gente procura e que a gente quer que os nossos profissionais sejam? Primeiro de tudo, a gente quer pessoas que acreditem em uma sociedade melhor. Isso aqui não é palavras ao vento. Para fazer um bom jornalismo, para fazer uma boa equipe comercial, de marketing, precisamos de pessoas que sejam idealistas, justas, abertas. Isso faz parte do que a gente busca e as pessoas sabem que a gente vai dar cada feedback sobre esse olhar. Além disso, é uma pessoa que enxerga o todo. Não queremos pessoas que são ótimas em marketing, ótimas na publicidade, ótimas no jornalismo, mas que não entendam a empresa como um todo. Tem que ser estrategista, ligado e focado no cliente. Que inspira o outro. É exemplo, é apaixonado, é inspirador. De qualquer área. Pode ser dali o primeiro jornalista, o primeiro emprego, ou o gestor. Todos têm que inspirar o outro. Que faz acontecer. Né? É ágil, é inovador, é colaborativo, é realizador. Não é mais, meu chefe não quis, meu chefe não achou. Não. Você faz acontecer. E busca ser melhor a cada dia. É resiliente, é aprendiz e é autoconsciente, está aberto para o feedback. Então, aqui eu só estou trazendo para você, porque é uma mudança muito grande. A gente era mais formal a nossa feedback, nossos momentos. E a gente fez uma mudança até para traduzir exatamente. Claro que depois, no final, tem. E, tecnicamente, ele dá conta ou não dá conta. Porque isso, hoje em dia, é o primeiro crivo, mas o que fica, a pessoa que fica, é se ela acredita nessas mesmas coisas que a gente acredita. Isso faz a diferença. Então, se eu dissesse, a transformação digital passa por pessoas, profundamente por pessoas, acho que não pode você ter alguém de tecnologia, mas se você não tem equipes que comprem com você as ideias, que não seja exatamente o que você quer, aí você não consegue chegar lá. Maravilhoso. Muito, muito boa a reflexão. Todo mundo tomou nota aí. Quem está no vídeo assiste, repite, volta, anota tudo, muito legal. Mas é muito interessante ver essa história da Gazeta, especialmente, dentro de um cenário que passou por grandes turbulências, né, um segmento que passa em transformação. A Gazeta, como você mencionou, é o único jornal 100%... Hoje, depois de nós, 3 jornais já vieram atrás. 3 jornais já vieram, vocês foram os pioneiros. E ouvi você dizendo sobre os pontos centrais, sobre as linhas centrais do novo negócio, podemos dizer assim, da Gazeta, sobre a ótica das pessoas.
todo mundo, eu falei na pergunta anterior, as pessoas, por vezes, confundem inovação com tecnologia. A tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. A transformação digital não tem mais como estarmos não inseridos nisso. Não há ninguém aqui, ou quem nos assiste, que não tenha 1 ou 2 celulares, ou um iPad, ou seja o que for. Realmente a gente está inserido nisso, nesse contexto de transformação digital. Tiago, como é que a transformação digital vai mudar o ensino? Então vamos lá. Se eu soubesse dessa pergunta, eu chamaria o Dudson para responder, que ele é o cara... Mas assim, ó, vamos lá. Eu sempre comento assim, é importante ter alguém da área de tecnologia e inovação no boarding. E é verdade. Isso nós temos lá. E eu falo publicamente, o Dudson é o cara que colocou a Choice no mundo digital. Antes da entrada dele, eu terceirizava esse serviço, então era refém de resultados que eu não entendia, né? E no momento que eu trouxe o Dudson e a grata satisfação dele entender e ter expertise nisso, nós crescemos muito, né? Mas o que a gente vê hoje da transformação? Aí falando um pouco da área educacional. A gente conseguiu, com a transformação digital, tornar a educação um pouco mais apaixonante. O que eu quero dizer com isso? Hoje a Choice ela consegue, além de ser uma escola, uma academia de profissões, ela é um ambiente de divertimento, ela é um ambiente de networking, ela é um ambiente onde coisas acontecem, que a gente brinca de arregos, de ter aulas externas, ter visitas no Hard Rock com os alunos. E no momento que o mundo digital permitiu com que a Choice compartilhasse isso, não só a Choice, mas todas as escolas e todas as empresas, acho que houve um processo de humanização de tudo. E essa humanização tornou a escola, agora falando do ramo educacional, mais apaixonante. Vou dar um exemplo. Você pega lá o Anderson Porto, que é nosso professor de analista fiscal, né? Então o Anderson, até então, sem a mídias, o Anderson era o professor de analista. Hoje a gente sabe que é um grande goleiro, né? Tem uma filha, é pai recente, né? Ou pai fresco, como a gente fala, o próprio Marcelo França, o próprio Dudson. Então a gente entende assim, a mudança educacional ela acontece porque ela humanizou todo mundo, né? E, por outro lado, ela tornou as pontes que talvez existiam entre aluno e professor muito menores, né? Hoje o aluno ele tem um conforto e talvez uma confiança maior e até pela própria abertura e atmosfera que as escolas criaram, que o sistema novo vem criando, de conversar com o professor, de mandar uma mensagem, de perguntar uma dúvida, né? Então, eu acho que isso é talvez uma das maiores transformações. A quebra de pontos ou das paredes ali, mas uma acessibilidade maior e uma humanização maior da educação. De fato, para quem compreender que a inovação pode ser um grande aliado, seja na educação, na comunicação, nos restaurantes, onde for, nós temos grandes oportunidades de fazer melhor os nossos negócios usando as ferramentas digitais, seja ela inteligência artificial, machine learning, big data e assim por diante, que hoje é uma infinidade de coisas. Para a gente fechar o primeiro bloco, já estamos entrando no Profissional do Futuro, só uma pergunta que não é eu que faço, eu só vou repassar a vocês, que me fazem muito, a gente ouve muito, e é uma dúvida que ainda permeia por aí em relação ao futuro do profissional. A gente já vê, Ana, robôs escrevendo artigos para jornais, revistas e etc., com a mesma qualidade ou até maior do que um jornalista pessoa, humano. Nós já vemos, Pepo, robôs fazendo comida, já vemos robôs entregando comida nos restaurantes sem nenhuma reclamação dos clientes. E é fato que a robotização no ensino também já é uma realidade, através de várias ferramentas que existem hoje. Então, para a gente fechar, eu deixo a pergunta no ar, para a gente poder, 2 minutos, tomar uma aguinha e voltamos. Vocês acham que os robôs vão substituir os humanos? Fica para daqui a pouquinho.